A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou o Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso ponto de encontro desta semana. Neste programa queremos, como sempre, continuar a ser úteis para aqueles que nos estão a ouvir. Como sabem, eu disse na semana passada, uma boa parte das pessoas que me procuram ou procuram a nossa equipe falam-nos de um desencanto em relação à vida. E elas acham que é muito por causa dos níveis de stress e ansiedade muito elevados que estão a ter de suportar e lidar nas suas vidas. E muito deste nível de stress e de desencanto, de ansiedade, tem a ver com a relação que eles têm com alguns familiares bem mais próximos, concluem eles. E muitas vezes com os seus pais ou com os seus sogros, ou com os seus filhos, no caso, com os seus netos, enfim. É um nível de stress que tem a ver com as relações, com as pessoas que elas mais amam e mais valorizam. Então, durante este mês nós vamos estar juntos para continuarmos a falar de maternidade em restauração. Na semana passada, recordo-vos que começamos a falar do que está por detrás da personalidade das mães tóxicas e desenvolvemos três ideias ou três realidades que podem tornar a relação de uma mãe que ama os seus filhos, ama a sua filha, né? Podem tornar a relação entre eles menos saudável, ou seja, doentia, e até causar danos e estragos grandes nos propósitos que Deus tem para a vida deles. A primeira que nós falamos é que uma mãe tóxica gosta pouco de si, não gosta muito de si, não se acha grande coisa. E ela, na história da sua vida, foi pouco amada e por isso se sente insegura. Logo, elas agora que têm os seus próprios filhos, elas organizam as coisas e programam os filhos para serem, entre aspas, a sua salvação no futuro. Principalmente quando ficarem mais idosas. E não só. Segundo, como uma mãe tóxica é uma mãe insegura, ela por isso sente uma necessidade extrema de exercer controle sobre os seus filhos. Ela, no fundo, torna também por isso os seus filhos, como ela controla, eles tornam-se crianças e depois jovens inseguros e muito dependentes da mãezinha. Terceiro, uma mãe tóxica projeta, atira, lança sobre os seus filhos os seus próprios desejos não realizados. Eu queria ser médica, então não consegui. Eu quero que tu sejas médica, tu vais ser médica. Então, estes foram as três ideias que nós lançamos sobre a personalidade de uma mãe tóxica. Hoje vamos falar de mais três, queridos ouvintes, e começo já por falar de que cada filha leva consigo mesma a marca, o vínculo, a ligação da sua mãe. Cada menina, cada filho também, mas o foco é a relação entre mãe e filha. Este vínculo que cada filha leva dentro de si durante a sua vida, este vínculo, esta marca da sua mãe é permanente e dele nós não nos podemos nunca desligar, porque algo deve ficar bem claro, é que sempre haverá em mim ou em ti algo da nossa mãe, sempre haverá. Então, para nós termos saúde mental, saúde emocional, né? Saúde física e, obviamente, então, saúde espiritual, sermos livres, felizes, em termos globais, cada um de nós deve conhecer de que maneira, de que forma a nossa mãe influenciou a nossa história e como ela está a continuar, se for o caso, a influenciar. Porque há algo dela em nós, então temos de estar abertos para nós termos saúde, como eu disse, espiritual, emocional e física, sermos felizes
como cristãos, como discípulos de Cristo, temos de perceber como é que a nossa mãe nos influencia ou nos influenciou, ok? É ela ou foi ela que mesmo antes de nascermos, queridos ouvintes, ofereceu a nossa primeira experiência de carinho e afeto, na maior parte dos casos, né? Porque nós sabemos, e já eu acompanhei várias situações, e estou a acompanhar uma situação de uma moça que vive num outro país, temos consultas online, que ela já me disse várias vezes que a mãe não queria que ela nascesse, a mãe não queria. Não é? E isso determina, ainda hoje, ela leva uma parte desta experiência que ela teve com a sua mãe. Já tratamos bastante a vida dela. Então, cada filha leva consigo a marca da sua mãe. Tenta perceber que influência, que marca a tua mãe deixou na tua vida. É através dela, da nossa mãe, que nós compreendemos o que é, por exemplo, no caso das meninas, o que é ser mulher. E como é que nós podemos cuidar ou, por exemplo, descuidar do nosso corpo. Se a tua mãe cuidava de si e do seu corpo, tu vais fazer o mesmo. Se a tua mãe, por qualquer razão, se sentiu obrigada a descuidar, não tinha tempo, tinha muitos filhos, não tinha dinheiro, não tinha um marido que a amava e que a estimulava nesse sentido, por exemplo, né? Ou tinha qualquer doença, isso também poderá vir a acontecer como modelo contigo, né? Descobre que influência a tua mãe teve ou tem sobre ti. As nossas células se dividiram e se desenvolveram ao ritmo das batidas do coração da nossa mãe, quando nós estávamos no seu ventre. A nossa pele, o nosso cabelo, o nosso coração, os nossos pulmões e ossos foram alimentados pelo sangue. O sangue que estava cheio de substâncias neuroquímicas formadas como resposta dos pensamentos, dos seus pensamentos, das suas crenças, das suas emoções. O sangue que nos alimentou quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, este sangue tinha a marca das crenças, dos pensamentos, das feridas, das emoções da nossa mãe. Então, quando ela sentia medo, ansiedade, nervosismo ou se sentia muito aborrecida pela gravidez, o nosso corpo se inteirou. Quando nós estávamos dentro dela, nós nos inteiramos disso também, ficou a marca. Quando, por exemplo, ela também se sentia segura, ela se sentia feliz, satisfeita, nós também notamos isso, percebemos isso. Então, hoje, em primeiro lugar, encorajo-te, como filha, a perceberes que levas contigo a marca da tua mãe. Tenta descobrir qual foi e qual é a influência que a tua mãe deixou ou ainda tem sobre ti. Em segundo lugar, em termos de personalidade, uma mãe tóxica, é importante, querida ouvinte, que tu saibas que o legado que tu herdas, ou seja, há um legado, há uma herança que tu recebes da tua mãe. Uma psicoterapeuta, Christiane Northup, ela disse: a maior herança de uma mãe para a filha é ela própria ter-se curado como mulher. Nós herdamos algo das nossas mães. Então, a maior herança que eu posso ter recebido da minha mãe, ou tu da tua, é ela ter investido em curar as feridas da sua alma e ter passado isso para nós, não só no ventre, mas também após nós termos vindo à luz, dela nos ter dado à luz. Qualquer mulher, seja ou não mãe, leva consigo as consequências da relação que teve com a sua progenitora. Se ela transmitiu mensagens positivas sobre o seu corpo feminino, né? Uma menina recebeu mensagens positivas sobre o seu corpo feminino, sobre a maneira como devemos trabalhá-lo e cuidado, os seus ensinamentos sempre irão fazer parte de um guia para a saúde física e emocional desta filha, desta menina. Eu estou a pensar em pessoas, por exemplo, no Brasil, que vivem em bairros mais pobres, em favelas, ou algumas amigas ouvintes em Maputo, em Moçambique, que também
neste momento vive uma situação economicamente mais difícil, não é? Portanto, é muito importante que penses isto, que a maior herança que tu como mãe podes dar à tua filha é tu curares a tua maneira de pensar, a tua maneira de sentir e a tua maneira de tomar decisões, ou seja, curar a tua alma, porque a tua filha vai se tornar como tu, vai se tornar uma mulher saudável como tu, e esta é a maior herança que tu podes deixar para ela, porque eu sei que tu a amas muito. No entanto, volto a dizer, a influência de uma mãe também pode ser problemática quando o papel que ela exerce for tóxico, ou seja, tiver ali um pouco de veneno, tipo assim, um venenozinho de cobra, né? Por exemplo, devido a uma atitude negligenciada, ok, não ligo muito à minha filha, né? Ou uma atitude ciumenta, ou uma atitude chantagista, ou até controladora, como eu falei na semana passada. Quando as filhas conseguem compreender os efeitos que a educação da mãe teve sobre elas, as filhas então começam a compreender-se melhor a si mesmas. Ok, então eu sou assim por causa deste efeito que a educação da minha mãe teve sobre mim. E elas, se compreendendo melhor, chama-se isso autoconhecimento, elas podem curar-se, procurar ajuda, curarem-se e serem capazes de assimilar, né, o que pensam do seu próprio corpo ou conseguir melhor ter sucesso na vida, mudar comportamentos e ter melhor sucesso na vida. Então, em terceiro e último lugar, em relação às mães tóxicas, quero ainda enfatizar a questão da atenção materna. A atenção, o cuidado da mãe como sendo um alimento, aquele cuidado maternal. Cuidado, mas sem controle, sem sufocar. Este cuidado é um nutriente, é um alimento essencial para o resto da vida da tua filha, mamãe. A tua filha, até ela ter 80 anos, o cuidado, a atenção, o amor, o olhar nos olhos, o pegar no colo, o elogiar. No outro dia estava numa reunião e ouvi uma mãe em amor dizer para a sua filha: sua porquinha. Pois, então aquela mamãe estava a pôr o rótulo na filha: tu és uma porquinha. E se a filha ouvir isto mais 100 ou mais 1000 vezes, provavelmente vai ser uma porquinha mesmo. Percebem? Então, a atenção materna é o alimento essencial, o cuidado, o amor, o que dizemos, o que tu dizes, mamãe, à tua filha, é o alimento mais importante para toda a vida dela. Por exemplo, quando há um grande acontecimento, uns Jogos Olímpicos, um campeonato mundial de futebol, aqui, às vezes vê-se a câmara assim, passar pelo público e depois aparece sempre alguém com um cartaz a dizer: mãe ou mamãe, estou aqui. Não é? Então isto mostra que as pessoas têm este vínculo, têm esta necessidade, né, de serem vistos pelas suas mães e de procurar a sua aprovação. Então aprova a tua filha, elogia naquilo que tu podes elogiar, encoraja, diz que ela é capaz, né, que ela é uma grande filha, vai ser uma grande mãe, é uma pessoa que ama com um coração grande, com o coração de Deus, né? Fala palavras abençoadoras. Daí, nos tempos antigos, os filhos pediram: bênção mãe, bênção pai, abençoa os teus filhos. A necessidade de afeto e de aprovação é forjada desde o primeiro minuto, desde o primeiro momento que nós olhamos para a nossa mãe, nós, né, desde que nascemos, olhamos para a nossa mãe, logo naquele primeiro momento, nós estamos querendo saber se somos merecedores de uma carícia e de um afeto. Com o passar dos anos, estas necessidades de aprovação podem se tornar até doentias se a pessoa não recebeu antes. E se assim for, vai trazer
obrigações emocionais que fazem com que a nossa mãe tenha então poder, controle sobre o nosso bem-estar em quase toda a nossa vida. E isto vai trazer uma perda de autonomia, de independência e de maturidade no filho e na relação entre a mãe e o seu filho. Para terminar, queridos ouvintes, então, hoje nós falamos de mais 3 realidades que podem tornar a relação de uma mãe que ama os seus filhos numa relação menos saudável e causar danos e estragos grandes no propósito que Deus tem para a vida deles. A ti que és mãe, o que é que tens ouvido? O que é que tem sido útil para ti? És filha também? Tua mãe ainda está viva? Como foi ou como é a tua relação com a tua mãe ou com a tua sogra? Achas que é uma relação que tem características de toxicidade, de veneno, que não funciona bem? Ou é uma relação de amor saudável, com espaço para seres tu própria e fazeres aquilo que é justo e correto na tua vida? Como é a tua relação com elas? Identificas na tua vida alguma destas 6 realidades que nós falamos nas 2 últimas semanas aqui no Ponto de Encontro? Por exemplo, identificas a personalidade insegura, identificas que tu como mãe ou a tua mãe é controladora de uma forma constante e sufocante e que não quer, parece que quer controlar para tu não voares e fazeres o que é certo na vida? Sentes que ela talvez esteja a lançar sobre ti os seus próprios sonhos e desejos que ela não conseguiu concretizar? Quais são as memórias bonitas e felizes que tu tens da tua mãe? É também importante para o teu coração pensares nisso. Né? Ninguém faz tudo mal, ninguém faz tudo bem, ninguém é perfeito. Né? Quais são as memórias lindas, bonitas e felizes que tu tens da tua mãe? Que herança tu levas ou levaste da influência e da presença da tua mãe enquanto viveste com ela? Coisas boas também que tu levaste. Achas que podes estar a repetir alguns dos erros da tua mãe agora com a tua própria filha? Pensa nisso. Quais são esses erros? Tens consciência que isso deixará marcas ou feridas profundas na vida das tuas meninas? Queres parar com isso? Pensa com calma. Queres parar? Olha, nunca é tarde para nós aprendermos a sermos melhores naquilo que Deus nos deixou como tarefa, que é a maternidade, no teu caso, não é? A maternidade poderá ser a parte mais rica e profunda da tua missão na Terra, se tu quiseres. Podes ser uma grande executiva, uma grande líder, mas a maternidade poderá ainda superar isso se tu quiseres. Então, querido ouvinte, estamos a terminar por hoje. É bom lembrar também que há pais e avós tóxicos que apresentam os mesmos sintomas. E no próximo programa nós vamos falar sobre mães e filhas, o vínculo que cura e o vínculo que fere. Se tens algumas amigas que gostarias de convidar, convida-as para na próxima semana estarem contigo a ouvirem esta série tão valiosa que é Restaurando Maternidade. Então, um grande abraço da equipa do Celebrando Restauração da ICMAV. Fica atento aos contactos que o Levi te vai dar e podes também me contactar pelo Facebook, Danilo Gugeral. Grande abraço, Deus te abençoe. Contacte Danilo Gugeral através do 967 986 360. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.